Mercado hoje deixando muita gente confuso, principalmente porque vemos que ainda continuamos em correção, mas existe algumas oportunidades em long. Então, tudo isso nós vamos avaliar no vídeo de hoje. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, assine as notificações. Dessa forma você receberá sempre que a gente postar um vídeo novo aqui, tá bom? Então vamos embora rapidamente aí, começando imediatamente as nossas açõezinhas aí, né, que a gente tem negociado bastante. Trade que a gente fez lá no Instituto da Sandisk, cara, foi show de bola. Olha só, muita gente ganhou 100%, 140%. Eu fiz 77%, porque a gente entrou 3x nessa subida aqui. Mas junto com o mercado americano, que agora voltou a retrair depois de ter rompido mais um topo histórico no S&P 500, a gente pode ver que algumas ações começam a corrigir, né? Enquanto outras começam a dar mais pequenas oportunidades aí. Então vamos analisar primeiro petróleo, né? Temos o petróleo aí que mesmo dessa última entrada que nós fizemos aqui, ele hoje estaria positivo, apesar de ter caído bastante. O grande problema do petróleo atualmente é a incerteza do que está acontecendo com relação a Israel, Irã e Estados Unidos. Com isso, hoje, atualmente, eu não gosto de negociar o petróleo porque a gente passa a ficar preso a o que o homem decide fazer com esse ativo, ou seja, fecha o estreito, petróleo sobe, abre o estreito, petróleo desce. E muitas vezes isso levam lapadas, como dessa forma aqui, e aí prejudica muito a negociação do pessoal, ok? Trade, um dos mais bem sucedidos que a gente trouxe aqui no canal recentemente também. Esse foi aberto ao público. O trade do ouro aí deu muito bem, mas agora ele entra em uma região de acumulação. E claro, enquanto ele se mantiver acima dos 4.365, aí existe chance do ouro vir buscar os 4.726 dólares aqui. Mas se ele perde essa região e permanece, claro, aqui abaixo, ele vai mais uma vez corrigir, voltando pelo menos aqui para a 0,61 de FIBO na região dos 4.220 dólares aqui. Prata está no mesmo sentido, né? Fizemos esse primeiro trade, abrimos esse segundo trade aqui, ainda continua válido. Caso você ainda esteja no trade de prata, mova o seu stop para a região de break-even, que é a região que você garante aí a sua estrutura e o seu capital para você evitar perdas, ok? Vamos olhar a parte de tecnologia aqui, começando com a SpaceX, que também nesse trade que nós mostramos publicamente ainda segue muito válido, mas vejam que a 0,61 de FIBO foi perdida aqui, ou seja, foi rejeitada. Então agora a observação que você vai ter que fazer é justamente essa região desse retângulozinho que nós temos aqui, ok? E aí segue aquela observação que todo trade deve ter. Perdeu a região de 0,5, ela vai corrigir novamente para tentar voltar para os 114 dólares. Rompeu a 0,61 de FIBO, aí sim ela vai conseguir subir e tentar buscar os 175, que é essa última resistência que nós temos aqui. Então, todo e qualquer trade tem que levar estratégias e criar um método para poder você estar dentro dessa estrutura. E é por isso que o nosso instituto tem funcionado tão bem para centenas de pessoas, porque nós utilizamos um método. Eu vou dar um exemplo para vocês desse método aqui. Eu peguei essa conta aqui na GRVT e coloquei cerca de 500 dólares aqui, ok? Para poder negociar e ver que dá para negociar com qualquer valor. E apliquei o nosso método. E olha só, eu comecei aqui desde o dia. Deixa eu tirar minha cabeça aqui para você poder enxergar. Desde o dia 11 de agosto, né? Eu fiz esses trades só para a gente poder trazer em vídeo aqui para vocês. E olha só,
Eu utilizei short e longs. Você vê que o método é independente da direção que nós vamos utilizar. E olha só, nós tivemos aqui 11,78 dólares de lucro, mais 8, mais 10, tivemos um loss aqui de 9 dólares, mais 10,8, mais 29, mais 0,36, mais 9,20. Se a gente soma todos esses valores que nós temos aqui, 11,78 mais 8,04 mais 10,64 mais 10,83, estou somando só os gain, ok? Só os lucros, mais 29,90, ali mais 0,36, mais o último que nós fechamos agora de 9,20, mais 9,20. Aí eu tiro o loss, né? Tivemos um loss aqui de 9,03, então menos 9,03. Nós ganhamos 71 dólares aqui com uma banca de 500 dólares. Então, se eu multiplico isso por 100 e divido pelos 500 dólares, nós fizemos 14% de lucro em 7 dias, em uma semana, ok? Então, com uma banca de 500 dólares, eu consegui fazer 71 dólares. E vejam, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades positivos e um trade negativo que não comprometeu o nosso ganho. Por quê? Porque é o método que nós utilizamos com o nosso stop gain. Então, é muito importante entender que o que nós levamos para o Instituto não é apenas o copy trade, não são apenas as aulas para você aprender, não são apenas os vídeos de trade, não são apenas as mentorias que nós fazemos uma vez por semana, inclusive hoje tem mentoria. Não, não é só isso. É o método que nós utilizamos e, cara, funciona de forma perfeita e eu já mostrei para vocês e tá aí os membros do Instituto. Inclusive, se você é membro do Instituto, coloca aí nos comentários quais foram os seus resultados desses praticamente um mês, nem um mês, 20 dias mais ou menos que o Instituto está aberto, ok? E hoje temos a assinatura trimestral para poder você entrar. Nós temos a anual, que claro, mensalmente sai mais barato, temos a semestral, que sai um pouquinho mais caro que a anual, e temos a trimestral, que sai um pouquinho mais caro do que a semestral mensalmente, mas dá a oportunidade de quem quer testar e ver se o método funciona também para você, entrar no nosso instituto. Então, liberamos para você, link na descrição, aproveita e ainda pode dividir pela Hotmart, tá bom? Então, partindo aqui, continuando, né, nas tecnologias, tivemos aí a SanDisk, que foi a que eu mostrei, a gente faturou pra caramba lá no Instituto com o trade da SanDisk. A Marvel, que eu trouxe também aqui aberto para vocês, ainda está muito bem o nosso trade, ok? O stop estava movido aqui nos 194, não é a Marvel de heróis não, viu? É a Marvel Tecnologia. Então, eu moveria o meu stop para essa região aqui dos 214 dólares aqui, ok? Você pode utilizar a Bluefin, nós utilizamos a Bluefin, tem link na descrição e tem todos esses ativos aí para poder você negociar lá na Bluefin, ok? Lembrando que são ações, não são ações, são ativos tokenizados, e aí são os TradFi, você pode fazer seus tradezinhos lá, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu quero mostrar. Ok, temos aí o trade da Apple ainda dando oportunidade, trade da Google ainda dando oportunidade, ok? Ainda tá de boa. Nvidia deu muito bom, mas nós não entramos, eu só trouxe para vocês aqui mostrando essa possibilidade. E sim, pode haver uma volta da Nvidia aqui até os 216 dólares aqui, para depois ela continuar em busca dos 238. Então eu ficaria de olho nessa região aí, ok? MicroStrategy está exatamente como o Bitcoin, em uma compressão dos seus do seu valor, ok?
ele está aí em um triângulo simétrico em busca de uma decisão final aqui que vai depender muito, mas muito mesmo do Bitcoin. Então vamos lá, vamos partir aqui para o nosso Bitcoin. O que é que nós vemos aqui a princípio? Em termos de liquidez, né, no mercado, a gente nota que a região superior aqui dos 64 a 65 mil dólares é onde está concentrando uma liquidez maior. Significa que tem muita gente shortando o Bitcoin agora em busca de mais lucro, mas com seus stops aqui nessa região de cima. Se a gente bem conhece esse mercado, fela da gaita, ele busca realmente o máximo de liquidez que ele encontra para engordar o porquinho buchudo deles. Dessa forma, quando eu comecei o vídeo, eu até disse que enquanto o mercado continua bearish, ou seja, em queda, temos oportunidade de longs em alguns ativos. Quando eu busco aqui a liquidez para essa região, que eu aumento a nossa visão, nós vemos que sim, existe muita liquidez a partir dos 64.600 até 65.100, né? Começando com 13 milhões aqui. E abaixo, a partir dos 63.900 até os 63.400. Notem que aqui você tem uma região de 500 dólares praticamente, onde está a liquidez, né? Praticamente 400 dólares na verdade, enquanto na região de cima você tem aí também próximo de 300 dólares, 350 dólares aí. E dessa forma, quando a gente puxa mais a longo prazo aqui, nós vemos, deixa ele abrir aí para a gente, ok? Olha o que a gente vê aqui, olha aqui para trás, ó. Olha o pouquinho que tinha de liquidez aqui embaixo, abaixo da zona de suporte, que era os 62.500 que a gente vem trazendo para vocês, era onde concentrava toda essa liquidez. E notem que a liquidez que começava a partir dos 63.500 e está indo até os 66, ela está sendo consumida. Então, quando a gente olha isso aqui, o que é que nós vemos? Mesmo diante de uma região onde nós temos quase nenhum volume, porque olha para isso, ó, é quase nenhum volume de negociação. Olha para isso, ó, 14 bi versus 105 bi no momento que o Bitcoin estava indo para topo. Então, assim, tá muito pouco. Olha aqui esse resultado de como está o volume de negociação em agosto. Hoje é dia 18, gente. Dia 18. Passamos da metade do mês. E quando você soma aqui, o total está em 256 bi. Mês de julho, chegamos a 672. Então, mesmo que dobre a quantidade de volume agora, que não vai dobrar, porque já estamos no dia 18, provavelmente não vai bater nem 500 bi. Mais um mês cada vez menor do que meses anteriores. Ó, fevereiro ainda bateu 1 trilhão, depois começou a cair para 900 bi, 700, 800, 900, 600 e agora, cara, tá chegando no limite absurdo. E o que é que acontece? Quanto menos volume nós temos no mercado, mais fácil fica a manipulação do preço do Bitcoin e mais fácil eles vão buscar essa região de cima aqui, ok? Por isso que sim, o mercado continua, na minha visão, em correção, em busca da sua formação de fundo, que deverá levar o Bitcoin abaixo dos 58, podendo ir até os 42 mil nos próximos 90 dias aí, até outubro, máximo até novembro. Nós temos que ficar de olho que hoje ele está tentando vir para esta região aqui de cima, que é justamente para buscar aquela liquidez. Então, se eu traço aqui no gráfico diário uma LTA aqui, LTB de resistência, passando por esses dois candles aqui, se eu quiser pegar o terceiro aqui, olha onde vai, justamente no 66.200, justamente
na região aonde está a maior parte da liquidez aqui, ó. Ela vai até os 66.137, ó. Então, o que a gente está vendo é sim uma grande possibilidade do Bitcoin tentar buscar essa região aqui. Só que aí eu passei essa LTA de suporte aqui que ele perdeu e aí ele faz uma das coisas que mais a gente gosta no trade, que é um reteste e uma perda, uma rejeição, o que daria short aqui. Então, imagina a cabeça de qualquer trade que queira desenvolver um método no mercado ou ganhar dinheiro no mercado. Se ele não tem um método, cara, não vai. Sério mesmo, não vai. Não vai. Ah, inclusive chegou o meu cartão, ó. Depois eu falo sobre isso. Não vai. Por quê? Porque numa situação como essa você fica doido. Você diz, espera aí, ou eu short ou eu longo. E aí você tem que ter uma estrutura, um método para poder tomar suas decisões. Aqui, o método seria o rompimento, a princípio, né? Não o método que nós utilizamos do stop gain lá no instituto, mas sim a estrutura do rompimento dos 64 aqui e 700 para poder você arriscar e dizer, porra, rompeu aqui, ele vai buscar os 66.300 para liquidar aquela galera todinha e comer aquele dinheiro que está solto no mercado, porque é muito dinheiro. Você começa com 55 milhões aqui e você vai até 34. Então, quando você soma isso aqui, dá mais de 500 milhões, quase 700 milhões de dólares aqui, que o mercado pode capturar, ok? Então, o que é que nós temos aqui? E a perda dos 63.700, aí você tem a busca de uma queda maior. E claro, se ele fecha abaixo desse candlezinho aqui, que tocou na nossa média aqui, nos 62.200, se ele fecha abaixo disso, cara, acabou, é queda. E outro detalhe, nós temos aqui esse candle diário. Se ele engolfa esse candle agora e ele vem tentar fazer isso, ou se ele não conseguir hoje, amanhã ele fizer isso, cara, já era. Entendeu? Se ele fizer esse tipo de movimentação assim, já era. Mais uma vez, voltaria ao nosso formação de fundo. E a perda dessa região é essencial. Olhe que a nossa média aqui, da nossa o Anker VWAP aqui, nós não seguramos. Se isso aqui não segurar, acabou qualquer tentativa de ir aos 66 aqui. Então, sim, existe possibilidade? Existe. A questão é, se você não tiver um método, você pode longar e se lascar. E se você não tiver um método, você pode shortar aqui e se lascar. Então, o método é muito importante para que você consiga tomar uma posição, principalmente com o máximo de segurança possível. 100% seguro ninguém nunca vai estar. Ninguém nunca vai estar. A prova é esse teste que eu fiz aqui e mostrei para vocês, que eu tenho um loss e 8 gains, né? 7 gains e 1 loss. Então 100% ninguém nunca vai ter. De 8 trades, eu perdi 1, acertei 7. Mas acertei porque é um teste? É um arrisco? Não, porque é um método. Ok? Porque é um método. Então, vamos lá. Ethereum, ok? Olha o que nós temos no Ethereum aqui. Olha o que nós temos no Ethereum aqui se a gente for observar. Ele não consegue romper essa linha do meio do nosso canal de alta aqui, né? Que é uma bandeira de baixa. Esse canal aqui ascendente, ele só nos demonstra uma bandeira de baixa, entendeu? De que logo, logo ele vai vir a cair
e buscar mais uma vez a região dos 1.500, 1.600. E claro, e se o Bitcoin vai abaixo da região dos 57 mil, perde o último fundo, o Ethereum vai vir buscar os 1.389. Ah, Sandro, mas o Ethereum já fez fundo aqui atrás, como ele fez no passado, ele antecipou o fundo ao Bitcoin, mas não quer dizer que ele não volte na região desse nosso retângulozinho aqui, o que já nos daria um bom resultado nesse short aqui do Ethereum. O Ethereum pode ainda querer subir? Pode, mas a tendência do Ethereum aqui de subir máximo, ele ainda pode tentar buscar essa região aqui, ó, dos 1.900 até eu ainda poderia aceitar que ele poderia vir aqui nos 2.200. Acima desse valor, eu acho muito difícil ele ir, ok? Muito difícil ele ir. Seriamente, sinceramente, eu acho bem complicado ele ir acima desse valor. Mas quem manda é o mercado, não é o Sandro. O que nos dá resultado é o método que nós utilizamos, ok? Isso é o que dá resultado. Aí eu quero avaliar uma coisa, inclusive estão muita gente falando da Avax, mas olha só. Olha o que aconteceu. Não vai, cara, não vai. A maioria tá muito mal, cara. Tá muito mal. O altcoin, cara, tá muito difícil. Salvo um ou outra, salvo uma Hyperliquid, que ainda pode dar bem lá para frente por causa do que ela utiliza no sistema de trade de Perpdex, né, que é as DEX de perpétuo aí. Ela fez até um rompimento aqui agora dia 12 de agosto, podendo abrir essa possibilidadezinha desse tradezinho aqui, ok? Mas entrando nesse trade, o trade teria que ser aqui, ó, um stop curto, ó, curto, e a busca aqui dos 70. E você vê, era um trade de 3,6 de alta. Então, assim, por mais que o mercado tá mostrando queda, ainda existe pequenas oportunidades de long. Claro que o long ideal era ter entrado aqui no 55, né? Porque aí você já estava dentro do long aqui. Entendeu? Era no rompimento e no reteste. Nesse candle vermelho aqui, tá vendo? Ó? Ele rompe, retesta, aí você entra aqui. Então você estaria positivo aqui, ok? Nesse tradezinho aqui. Agora que eu prometi a galera que eu ia olhar é aqui, a Chainlink, ok? Só que a Chainlink aqui eu vou olhar lá para a galera do nosso instituto, tá bom? E aí, tudo que eu posto no instituto fica no instituto. Um ou outro eu estou liberando para membros do canal, que afinal de contas é uma turma que ajuda, apoia o nosso trabalho para a gente comprar melhores equipamentos, para o canal se manter, ok? Porque eu faço isso com muito amor para vocês, mas o canal é uma empresa e ele necessita se manter. Por isso que os membros é tão importante, porque dá para eu pagar toda a estrutura que nós utilizamos no canal, tá bom? Mas eu vou bater um olho aqui porque tem muita gente lá olhando que podemos ter short ou long aqui na nossa Chainlink. Mas eu vou fazer lá para a galera do Instituto, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.